Salmo 119, eu vou ler do verso 13 ao verso 16, que diz assim: Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Oremos nesse momento. Amado Senhor, Salvador nosso, bendito seja o teu nome, por nesta manhã, no dia do Senhor, nos congregar, nos trazer a tua presença. Louvamos o teu nome pelo privilégio imenso de, como igreja do Senhor, prestar culto ao teu nome. Agradecemos, ó Deus Santo, tua palavra viva e eficaz, que foi lida, que será pregada, rogando ao Senhor, ó Deus, que nos ilumine o entendimento, que teu Espírito Santo nos conduza à verdade do Evangelho, para que o nome do nosso Redentor Jesus Cristo seja exaltado nesta manhã. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, há muitos, mesmo entre os cristãos protestantes, que acham, que entendem que a lei de Deus não tem mais serventia para os crentes, e isso eles fazem por entenderem errado aquilo que Paulo afirma no Novo Testamento, sobre os crentes não estarem mais debaixo da lei, e sim da graça. Cristãos assim não tiram proveito, por exemplo, de um salmo como o Salmo 119, que do início ao fim, em todos os seus versículos, exalta a gloriosa e maravilhosa lei do Senhor. É preciso entender que Paulo, quando escreve aos Romanos, sobre os crentes não estarem mais debaixo da lei e sim da graça, não estava falando contra a lei, mas dizendo que os crentes não estavam mais debaixo da maldição da lei. Nós sabemos que por causa do pacto de obras que foi feito com Adão, ali no princípio de todas as coisas, Deus deu ao homem a sua lei, e ao transgredir a lei, o salário foi a morte. A maldição da lei, então, é a morte a todos aqueles que não conseguem cumpri-la na sua integralidade. Entretanto, o próprio Paulo afirmou que essa lei é boa e que o mandamento é justo, é santo e é bom. Logo, Paulo não poderia estar falando contra a lei. De igual forma, Jesus, em seu ministério, disse que não veio abolir a lei, mas que veio para cumpri-la, e que a lei não passaria. No mesmo texto ele diz isso: a lei permanece. E isso é porque nós somos salvos em Cristo e por meio de Cristo, pela graça mediante a fé, mas Deus nos santifica por meio da sua palavra. Deus nos santifica por meio da sua lei. Diante destas verdades, então, nós vamos olhar para estes 4 últimos versículos que são iniciados pela letra Bet, a segunda letra do alfabeto hebraico. E aqui você pode aprender como se portar diante da lei. Se a lei é boa, agradável e perfeita, como é que você se porta diante da lei? Versículo 13 diz: proclame-a a outros. Diz assim o versículo: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Veja como o salmista começa se expressando aqui. Com os lábios ele tem proclamado os juízos de Deus. Proclamar é um dos sentidos dessa palavra que está traduzida na sua Bíblia aí como narrado. Com os lábios tenho narrado, ou com os lábios tenho proclamado, tenho pregado a lei do Senhor. Essa palavra vai aparecer em outros textos. Por exemplo, ela vai aparecer no Salmo 19, no verso 1, quando Davi diz: os céus proclamam a glória de Deus, os céus pregam a glória de Deus. Ela aparece no Salmo 96, 3, anunciai entre as nações
a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, como nós cantamos nessa manhã. É esta palavra que aparece ali, e a palavra proclamada fala do Deus que é bendito. Veja no versículo 12, ele começa a falar a Deus nesse sentido, ou desta maneira: bendito és tu, Senhor. O salmista então procura aprender deste Deus bendito, a fim de proclamar esse Deus. É impossível aqueles que entenderam, que compreenderam, que encontraram a palavra de Deus, guardar essa palavra para si mesmos. Na verdade, essa palavra precisa ser proclamada. Se você for em Mateus capítulo 10, você vai lembrar que Jesus, ao estimular os seus discípulos a respeito da pregação do Evangelho, e dizer àqueles discípulos que na proclamação do Evangelho eles correriam riscos, mas que eles não deveriam ter medo, eles deveriam não temer os que podem matar o corpo e não podem matar a alma, mas eles deviam temer aquele que poderia fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. É nesse contexto então de falar a respeito da proclamação da palavra que Jesus diz no verso 27 do capítulo 10: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o nos eirados. Jesus estava dizendo: eu estou falando para vocês aqui num grupo pequeno, eu estou falando somente a vocês, e vocês vão proclamar essa palavra a todos. Era essa a missão que Jesus estava dando aos seus discípulos. Se você lembrar, no verso 11, o salmista já tinha feito uma afirmação acerca da palavra. Veja: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra estaria no seu coração para ele não pecar contra o Senhor, mas agora esta palavra que está no coração, ela também é falada, ela é proclamada àqueles que estão ao seu redor. Então o verso nos lembra, esse verso também nos lembra aquela resposta de Jesus a Satanás, citando então Deuteronômio 8, ao afirmar, depois da tentação, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Esta palavra que é anunciada, que é pregada, que é proclamada, é a palavra que alimenta o crente. É a palavra que está no coração, que é proclamada àqueles que estão ao redor, que exalta o Deus bendito. Você, como crente, conhece a palavra do Senhor? Você sabe que deve viver por ela, por meio dela. Você sabe que precisa guardar no coração a palavra de Deus, para que você não peque contra o Senhor. Mas você precisa também proclamar isso àqueles que estão ao seu redor. Afinal de contas, você foi chamado para ser uma testemunha de Jesus. Você foi chamado para anunciar entre as nações a sua glória. Você foi chamado para fazer discípulos, e fazer discípulos não é outra coisa senão proclamar a palavra de Cristo. Foi isso que Jesus falou lá em Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho dito. É preciso um compromisso com a proclamação da palavra. E veja, a proclamação, ela é sempre por meio de palavras. Você abre os seus lábios e proclama ao Senhor. Aquela história de pregue o evangelho e, se necessário, use palavras, é uma besteira, é uma falácia. A pregação do evangelho sempre envolve palavras, porque quando você vive um testemunho cristão, e você precisa viver um testemunho cristão, mas não proclama a razão de viver dessa forma, as pessoas não saberão de Cristo, mas saberão de você. O seu testemunho não exaltará a Cristo, exaltará a você. As pessoas dirão: ah, como eu gostaria de ser como fulano de tal, e não como eu gostaria de ser como o Senhor Jesus Cristo, a quem fulano de tal imita
por isso ele tem um bom testemunho, por isso ele vive em santidade. O bom testemunho cristão não aponta para o crente, aponta para o seu soberano Salvador, e você não consegue fazer isso sem palavras. Você não consegue fazer isso sem a proclamação do Evangelho. Então pense no imenso privilégio concedido a você, por seus lábios, por meio dos seus lábios, é anunciada a palavra que vem da boca de Deus, a palavra que procede da boca do Senhor. E essa é uma das razões de você não se envergonhar de proclamar o Evangelho. Paulo dizia isso, né? Eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Portanto, se você ama ao Senhor, anuncie a Cristo, proclame a Cristo. É isso que o salmista está dizendo então nesse versículo de número 13. Como é que você se porta diante da lei? Você proclama a outros. Mas há uma segunda atitude aqui, e a segunda diz respeito agora a como você se porta, ou qual é o seu sentimento diante da lei. E ele diz no verso 14: alegre-se na lei, alegre-se na lei do Senhor. O verso 14 vai dizer assim: mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Preste bem atenção no que o salmista está dizendo. Mais me regozijo, mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Aqui ele está declarando o prazer que ele tem na lei do Senhor, ou como ele chama aqui, o caminho dos testemunhos, que é a direção que o Senhor dá em sua lei. Na lei nós temos o caminho dos testemunhos de Deus, o caminho por onde você deve caminhar, trilhar. A palavra do Senhor, ela transforma pecadores, ela santifica também aqueles que estão em Cristo, e isso faz com que os que estão em Cristo tenham muita alegria, se regozijem naquilo que eles têm. Você precisa se alegrar no testemunho do Senhor, porque é este o caminho que conduz a Cristo. Você precisa amar a lei, porque a lei aponta para um Redentor bendito, para um Deus que se deu pelo seu povo. E aqui há algo bastante interessante, porque essa lei, que é o caminho que conduz a Cristo, em princípio traz tristeza, porque quando você olha para a sua vida mediante a lei do Senhor, mediante o testemunho da lei, o que a lei tem a dizer a seu respeito é terrível. O que a lei tem a dizer ao seu respeito é que você está condenado. Mas quando ela faz isso e mostra que você é incapaz de trilhar esse caminho sozinho, ela aponta para aquele que um dia cumpriu perfeitamente a lei, aquele a quem você deve se render confiando por fé, Jesus Cristo. Por isso, pela graça, mediante a fé, você é salvo, porque um dia o seu Redentor trilhou perfeitamente este caminho da lei, se alegrou perfeitamente na lei, para que você hoje se alegrasse. É por isso que ele afirma aqui, o salmista agora, ter mais alegria nos caminhos do Senhor, do que se ele tivesse todas as riquezas do mundo. Ele sabe que nada se compara a ter a lei do Senhor. Então lembre-se, é o caminho da lei, é o caminho dos testemunhos de Deus que te conduz a Cristo. E em Cristo, conforme escreve Paulo no Novo Testamento, você tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus Cristo, você tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Busque conhecê-lo por meio da palavra. Busque olhar para a Escritura a fim de verificar o que ela revela
a respeito do seu Redentor, porque essa é a única forma de conhecer o Senhor Jesus Cristo plenamente. É por isso que ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E quanto mais você conhece a riqueza que há em Cristo e na sua palavra, mais você estará feliz, mais você colocará em prática a palavra de Deus, mais você estará cumprindo a finalidade por qual você foi criado: glorificar a Deus e ter alegria nele para todo sempre. Quando você está em Cristo, você pode concordar com o apóstolo João, que diz: os mandamentos não são penosos. Quem olha os mandamentos como um fardo, como um peso, são aqueles que estão longe de Cristo, para quem a palavra de Deus é loucura. Mas aqueles que estão em Cristo, eles se regozijam, eles têm prazer na lei do Senhor, meditando de dia e de noite. Como diz o salmista: feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Aqueles para quem você proclama a palavra, afinal de contas é isso que você tem que fazer, nós vimos no versículo anterior, eles precisam perceber em você alegria em viver de acordo com esta palavra que você está proclamando, porque de nada adianta você proclamar essa palavra, anunciar a Cristo por meio dessa palavra, enquanto as pessoas não veem você ter prazer e alegria nessa palavra que você prega. A alegria na lei de Deus corrobora a sua pregação, mostra que há coerência na sua pregação. E há algo aqui importante: o salmista está dizendo que ele tem muito mais alegria na palavra do que em todas as riquezas do mundo. Você tem plena noção disso, da riqueza que você tem em Cristo e na sua palavra? Porque infelizmente há muitos crentes que, a despeito de serem ricos e de terem em Cristo todos os tesouros da sabedoria, vivem como mendigos, buscando sabedoria em lixeiras humanistas, em pensamentos de homens, em ideologias baratas, deixando de lado o imenso tesouro que têm. São ricos, mas vivem como pobres, vivem a revirar lixeiras, procurando ali um pouquinho de comida, deixando de lado o banquete que tem diante deles na palavra de Cristo e na pessoa do Senhor. Como é que você se porta diante da lei? Você proclama a lei, você se alegra nela. Em terceiro lugar, ele diz: você considera a lei no seu viver. Veja o verso 15: meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Considere a lei no seu viver. Isso vem após a declaração de que ele tem prazer, de que ele tem alegria nos testemunhos do Senhor. Depois de dizer: olha, eu tenho alegria nos teus preceitos, ele diz: é por isso agora que eu vou considerá-los. É por isso que eu vou considerar na minha vida. E a palavra que é traduzida aí na sua Bíblia pela expressão terei respeito, ela tem o sentido de olhar, observar, mas não é um mero olhar de admiração. Não é isso. A ideia aqui é de uma observação que implica uma resposta, ou seja, é uma análise que exige de você alguma resposta. Para você entender bem isso, lá no Salmo 10, verso 4, tem um versículo que traz essa ideia, que diz assim: tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor. Então o salmista está dizendo para Deus que Deus atenta ao trabalho e à dor dos homens, para que os possas tomar em suas mãos. Deus está observando para fazer alguma coisa. No caso aqui, para tomar em suas mãos os homens. Então, quando o salmista está dizendo aqui
no verso de número 15: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito, ou eu observarei as tuas veredas. Ele está dizendo: eu estou de olho na lei do Senhor para considerá-la, para cumpri-la. A alegria, então, que ele diz ter na lei, não é da boca para fora, porque após meditar nos preceitos, que é o verso 15, a parte A, que não é aqui mera curiosidade intelectual, ele coloca em prática. Veja, eu medito, eu coloco em prática. Você tem procurado meditar na palavra do Senhor? Eu não estou perguntando se você tem procurado ler a Bíblia. São coisas diferentes. Ler a Bíblia e meditar na palavra do Senhor. Meditar é muito mais do que ler. Meditar é examinar com atenção, é avaliar, é apreciar. É um puritano que eu gosto muito, chamado Thomas Watson. Thomas Watson diz o seguinte: a meditação é a digestão da Escritura. A leitura traz uma verdade à cabeça, a meditação ao nosso coração. Meditação sem leitura é errada. Leitura sem meditação é estéril. A abelha suga a flor e depois trabalha com o que retirou na colmeia. E aí, então ele diz: pela leitura sugamos a flor da palavra, pela meditação trabalhamos-la na colmeia da nossa mente, e é assim que ela venha nos ter proveito. Você vai à Escritura, você traz a palavra ao coração, você medita nela, você traz a sua mente, e ela se torna verdade no seu coração. A ideia então aqui é que não há outra fonte autoritativa para que você medite. A fonte autoritativa que você tem para a sua meditação é a palavra de Deus. Eu acho curioso alguns crentes que dizem assim: eu fiz minha devocional hoje, eu li o devocional tal. É bom ler devocionais, não é ruim. Há pessoas capacitadas que escreveram bons devocionais, mas você não medita no devocional só, você medita na Escritura. O texto devocional pode te ajudar a meditar na Escritura, na palavra, mas não é só um fim em si mesmo de você pegar e ler a meditação do dia, a meditação de outro. Você pode se valer da meditação do outro, mas você precisa pensar a respeito da palavra. Você precisa estar com seus ouvidos abertos àquilo que o Senhor tem a falar com você na sua palavra. Você precisa fazer isso para que, guardando a palavra no coração e no poder do Espírito Santo, você agora viva em conformidade da palavra, ou seja, você se conforme com ela, você a considere na sua vida. Para que você pense biblicamente, para que você tome decisões pautadas na Escritura, para que diante dos dilemas da sua vida, você não precisa pensar qual é a vontade de Deus. Porque o crente que guarda no coração a palavra, ele sabe qual é a vontade de Deus. E sobre isso eu já citei algumas vezes aqui, eu gosto sempre de relembrar. O reverendo Emerson dizia: quem quer saber a palavra, a vontade de Deus, quem busca saber a vontade de Deus, não quer saber a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus está aqui. Você não tem que ficar procurando a vontade de Deus, considerar, sentir. Não. Você lê, medita, guarda no coração, e diante das decisões que você tem a tomar, você considera a palavra de Deus. Ou, com as palavras de Tiago, você não pode ser só um ouvinte, você precisa ser um praticante. As palavras de Jesus, você precisa ouvir e praticar, como o sábio que edifica a casa sobre a rocha. É assim que nós nos portamos diante da palavra.
nós consideramos na nossa vida. Por último, o salmista vai dizer: mantenha a lei na sua mente. Verso 16: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Essa é a última atitude aqui nestes versículos. Essa é a última atitude que você nota aqui nesse texto. O salmista está reafirmando o seu prazer na lei do Senhor, bem no início do versículo. Veja: terei prazer nos teus decretos. Qual é a sua atitude diante de alguma coisa que trouxe a você alegria? Não é incomum você ter pessoas dizendo, por exemplo, após a cerimônia do casamento, dia tão esperado, ou após o batismo do filho, ou após o nascimento do primeiro filho, as pessoas dizerem assim: olha, eu nunca vou me esquecer desse dia. Por que as pessoas usam esse tipo de expressão? Esse dia vai estar sempre na minha mente, na minha lembrança. É porque é algo que trouxe tanta alegria, que você não quer esquecer. Você quer guardar aquilo na sua lembrança. Veja, o salmista está dizendo em relação à lei: terei prazer nos teus decretos, eu vou ter alegria nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. A alegria que ele tem na lei é tamanha, que ele indica aqui que ele vai manter sempre na sua mente, ele vai trazer sempre consigo. Ele tem prazer na lei, ele guardará a lei no coração. O prazer do salmista com a palavra que guia aquele Deus que é bendito, como ele diz, é tão grande que ele toma a resolução de não mais se esquecer da palavra. E a importância de você manter a palavra na sua mente, ela é enfatizada em vários textos da Escritura. Por exemplo, Salmo 1 nós lemos aqui: o homem feliz é aquele que medita na lei de dia e de noite. Ele não cessa de meditar na lei. Inclusive foi esta a ordem que Deus deu a Josué: não cesses de meditar na lei do Senhor, de proclamar a lei do Senhor, de dar ouvidos à lei do Senhor. Você tem isso em Deuteronômio 6: estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, daí tu as inculcarás a teus filhos. E vários outros textos vão trazer essa ideia. Ou seja, você precisa dar constante atenção à lei do Senhor. Tem muitas pessoas que elegem alguns pregadores, e há alguns aí na internet, que são muito engraçadinhos, que contam muitas piadas, que as pessoas se divertem e vão ao culto, e saem do culto, vai nem parecer que eu estava no culto, eu ri tanto hoje, porque eles são de fato muito engraçados, expõem bem pouco a Bíblia, e as pessoas saem de lá cheias de histórias engraçadas, cheias de anedotas, mas na hora da tribulação, da angústia, da ansiedade, tente trazer à mente aquelas histórias engraçadas. Veja para que elas vão servir na sua vida. Pense se todas aquelas anedotas, se todas aquelas piadas farão diferença no dia da tribulação. O que faz diferença no dia da tribulação é a santa lei do Senhor, é a santa palavra do Senhor, é o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que você traz à sua mente, é isso que você traz à sua memória. Você lembra de Jeremias descrevendo todo o castigo que viria diante do povo, e diante de tamanha desolação, quero trazer à memória o que me dá esperança. Sabe o que podia dar esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Como é que ele sabia isso? Porque a palavra de Deus anuncia isso.
Porque a palavra de Deus anuncia um Deus bendito e misericordioso, que cuida do seu povo e que não dá ao seu povo aquilo que o seu povo merece. Ele é misericordioso, e a esperança está em trazer à memória a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem revelado. O salmista nos ensina a respeito disso. Por que estás abatida, ó minha alma? Sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo à memória o que dá esperança a ele. Minha alma, por que tanta tristeza? Por que tanto abatimento? Espera em Deus. E nós precisamos aprender sobre isso. Não esqueça os mandamentos do Senhor, porque é por meio deles que você vive a vida abundante que o Senhor Jesus concedeu a você. Jesus veio para que você tivesse vida em abundância, e você a vive por meio da palavra. O texto ensina então como é que você se porta diante da lei. Você sabe que você não vai ser salvo por meio da lei, você não é capaz de cumpri-la perfeitamente. Cristo cumpriu por você. Cristo cumpriu toda a lei e oferece a salvação pela graça mediante a fé. Mas agora que você está em Cristo, agora que você tem ouvidos para ouvir a lei do Senhor, como é que você se porta diante da lei? O salmista diz: proclame a outros. Sabe quem fez isso com maestria? Foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que deu a sua palavra aos discípulos. E agora Ele diz: ensinem, façam discípulos ensinando o que eu tenho dito a vocês. Lá em João 15 Ele disse: olha, eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. Jesus anunciou a palavra aos seus discípulos, e você que creu na palavra de Cristo, foi transformado pelo Evangelho de Cristo, deve chamar outros a fim de experimentarem a mesma salvação e viverem para a glória de Deus como você tem buscado viver. Você precisa se alegrar na palavra. Quando você olha para Cristo, Jesus orou pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice. Se você se lembrar dessa ocasião, você vai pensar aí que aquele texto diz que Jesus foi orar com os seus discípulos e de repente ele disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui, orem comigo. E então, quando ele vai orar, ele pede ao Pai que passe dele o cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele se submete ao Pai. Lá em Hebreus capítulo 12, você tem o escritor falando assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aquele Jesus que disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, e que orou: passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Hebreus estava dizendo que ele se submeteu ao Pai, olhando para a alegria que lhe estava proposta. E sabe por que ele sabia desta alegria toda? Porque as Escrituras anunciam isso. Jesus se alegrou no fato de a Escritura ter revelado tudo isso, porque elas não revelaram somente o seu martírio, elas revelaram também a sua glorificação, a sua ascensão.
o seu reinado eterno. Jesus se alegrou na palavra de Deus. Você precisa considerá-la em seu viver, e ninguém como Cristo viveu dessa forma em toda a sua vida, considerando a palavra o tempo todo. Ele resistiu à tentação por ter a palavra gravada no seu coração. Foi por isso que ele resistiu à tentação. Foi por isso que a cada investida de Satanás, ele respondeu com a palavra. E é por isso que você precisa considerar a palavra no seu viver. Você vai lutar contra as tentações, contra as ciladas do diabo, com a palavra no seu coração, meditando e cumprindo na sua vida, sabendo que quando você falhar, você tem um Deus perfeito que se fez homem, que cumpriu perfeitamente a lei, que morreu em seu lugar e que pode oferecer a você perdão. Você precisa manter a palavra na sua mente. Jesus é aquele que nunca se esqueceu dos mandamentos. E Ele concedeu a você o Espírito Santo, que segundo Ele, fará você lembrar da palavra, daquilo em que você tem meditado. Como é que você se porta diante da lei? Proclame, alegre-se nela, considere-a em seu viver, mantenha em sua mente, para a glória do Senhor.